Bom, boa noite a todos, bem-vindos à nossa academia, neste 27 de fevereiro de 2025, às 20h23, nós iniciamos a nossa reunião. De início, vamos ouvir a oração da Abraz, autoria do nosso confrade Gilmar Teixeira. De bondade, aqui viemos clamar, que abençoe os passos dessa jornada. Abençoe, Senhor, cada sonho, cada olhar, nos caminhos da cultura, na fé renovada. E Deus, sertão do Pajeú, a terra de floresta, berço de sabedoria. Já atrás, mostrei tudo o que faz, pela literatura, pela cultura, que seja luz e guia. Que seja luz e guia. Que nossos trabalhos sejam bênçãos sem fim, identificando em cada alma, em cada som. Então, e paz, seguiremos assim. Todo o Nordeste, em toda a nação, ilumina Deus, o sertão do Pajeú. A terra de floresta, berço de sabedoria. Pra trás, gostei tudo o que faz, pela literatura, pela cultura, que seja luz e guia, e cada sombra de cada confeira seja instrumento de amor e inspiração, nas páginas do tempo, escrevendo a história do nosso sertão, com fé e devoção. O sertão do Pajeú, a terra de floresta, berço de sabedoria. Que atrás, gostei tudo o que faz, pela literatura, que seja luz e guia. Amém. Oh. Amém. Amém. Bom, antes de iniciar a nossa pauta, eu gostaria de registrar que no último dia 14 de fevereiro, o confrade Leandro Cardoso Fernandes, ocupante da cadeira número 16, cujo patrono é o médico, historiador e comendador Napoleão Tavares Neves, passou a ocupar a presidência da Academia de Medicina do Piauí. Então, fica aqui o registro e o desejo e a esperança nossa de que ele, na nova posição naquela academia, ela eleve não só o nome da Academia de Medicina do Piauí, mas também a nossa Abraz. Feito esse registro, nós passaremos a
as nossas pautas. São duas posses hoje. A primeira vai ser do acadêmico efetivo Igor Anderson Cardoso Gonçalves, eleito por ocasião da Assembleia Extraordinária realizada no dia 17 de fevereiro de 2025, e o Igor, empossado, será o primeiro acadêmico a ocupar a cadeira número 38 desta academia, cujo patrono é Antônio Gonçalves da Silva. E se ficássemos somente com esse nome, Antônio Gonçalves da Silva, talvez poucos soubessem que se trata de Patativa do Assaré. A segunda pauta vai ser a posse do acadêmico efetivo Bismarck Martins de Oliveira, igualmente eleito por ocasião da Assembleia Extraordinária realizada no dia 17 de fevereiro só. Bismarck eleito na Assembleia Extraordinária realizada no dia 17 de fevereiro de 2025, e ele, empossado, passará a ocupar a cadeira número 39 da Abras, cujo patrono é Gustavo Adolfo Luiz Guilherme Dodite da Cunha Barroso, muito mais conhecido por simplesmente Gustavo Barroso. Partindo, então, para a primeira pauta, a posse de Igor, a sua saudação deve ser feita pelo acadêmico que fez a sua indicação para participar da eleição, que, por sinal, fui eu. Igor, me parece que você iniciou a sua vida de historiador, ou pelo menos de pesquisador, e que despertou a sua vontade de conhecer a história, não só de Garanhuns, mas do sertão. Me parece que você teve despertado a sua curiosidade lá no sertão, lá em Floresta. Nós nos conhecemos, embora de forma muito poucos contatos nós tivemos, mas já faz bastante tempo que você entrou em contato comigo à procura de alguns livros, não recordo exatamente qual, salvo engano era o Revolução da Serra Negra. E naquela ocasião, a partir dali, nós passamos a nos conhecer. E em Floresta, não sei se até que ponto você vai falar, mas em Floresta você me parece que teve contato com esse livrozinho aqui. Foi o primeiro livro escrito e desenhado por mim. Olha o estado do meu aqui, como é que está já. Isso lá em 1989, por aí assim. A partir dali, Igor, você depois seguiu para Sertânia, e lá em Sertânia você começou a sua vida realmente de historiador, embora com pouquíssima idade. Bom, mas não parou por aí. Você, então, depois disso, principalmente depois que passou a atuar no Centro de Estudo de História Municipal, aí você realmente arrebentou, como a gente pode dizer. Você
realmente deu uma vida bastante grande àquele centro. E, para mim, foi uma satisfação muito grande indicar o seu nome para participar de um pleito eleitoral, porque a academia, ela só os 19 primeiros acadêmicos, os fundadores não foram eleitos, foram fundadores, mas todos os demais são eleitos e estão sendo eleitos. Ainda temos cadeiras a serem preenchidas. De maneira que a minha satisfação é muito grande, Igor, e lhe dou as boas-vindas à nossa academia. Espero e tenho certeza que você vai contribuir para que cada dia mais essa academia mostre a que veio. Então, boas-vindas e, a partir deste momento, você vai proferir o seu juramento, Se você estiver preparado, você pode iniciar neste momento. Se esqueceu qualquer coisa, me diga que a gente alinha, mas pode iniciar o seu juramento. Instante em que tomo posse como acadêmico efetivo da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, ABRAS, prometo respeitar e cumprir fielmente os preceitos estatutários e regimentais desta academia, a qual me dedicarei e empenharei, visando ao seu constante progresso e engrandecimento, sempre zelando pela convivência fraternal com os meus confrades e confreiras. Assim prometo. Muito bem. A partir desse momento, nós vamos ler o seu termo de posse, Anderson. Eu pergunto, eu baixei aqui a cabeça, mas o Denis ainda não chegou. Ele está com um problemazinho e não chegou. De maneira que eu vou fazer, às vezes, do nosso secretário geral, às vezes do Denis, que é quem normalmente lê o termo de posse do novo acadêmico. Bom, então vamos lá. Termo de posse. Acadêmico Igor Anderson Cardoso Gonçalves. Aos 27 dias do mês de fevereiro de 2025, às 20h30, participou da Assembleia Geral Extraordinária da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, ABRAS, realizada por meio do aplicativo Google Meet, o senhor Igor Anderson Cardoso Gonçalves, o qual, em sessão solene, como estabelece o artigo 27 do Estatuto da ABRAS, haja vista ter sido eleito por ocasião da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 17 de fevereiro de 2025, tomou posse como acadêmico efetivo da ABRAS, passando a ocupar a cadeira número 38 desta academia, cujo patrono é Antônio Gonçalves da Silva, Patativa do Assaré. Eu, Denis Arthur de Barros Carvalho, secretário-geral da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, lavrei o presente termo de posse, o qual é assinado digitalmente por mim e pelo presidente Leonardo Ferraz Gominho, seguindo-se a assinatura do empossado. Floresta, Pernambuco, 27 de fevereiro de 2025. A partir desse momento, Igor, você está devidamente empossado e, inclusive, apto a votar nas nossas deliberações. A partir desse momento, você tem a palavra. Aproximadamente 30 minutos, até 30 minutos, um pouco mais, a depender da sua exposição, para que você se apresente e apresente também o patrono da cadeira que hoje você passa a ocupar. Com a palavra sua, Igor, fique à vontade. Boa noite a todos.
uma alegria imensa estar aqui participando hoje dessa sessão, né, em que eu tomo posse da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, a nossa ABRAS, que eu já me sinto autorizado a chamar carinhosamente de Academia do Sertão, ou ainda mais de Academia de Floresta, é assim que eu comuniquei, o que para mim tem um valor todo especial, porque como meu padrinho, Leonardo, explicou, né, já eu realmente guardo esse vínculo de ter com Floresta, de ter lá passado a primeira infância, e mais do que isso, de ter lá despertado para o nosso sertão, né, para a poesia do nosso sertão. Vem até a calhar falar em poesia, hoje tomando posse da cadeira que tem por patrono o nosso gigante Patativa do Assaré, uma responsabilidade dobrada. E eu gostaria de agradecer a todos que endossaram a proposta do nosso presidente e confiaram em mim, esperando estar à altura, né, do desafio aí de preservar pela memória, pela cultura, pelos temas do nosso sertão. O desafio aqui também é duplo, falar um pouco de mim, falar do patrono. O meu desejo era falar só do patrono, mas para os que não me conhecem, eu tenho a alegria de na Abras contar já com muitos conhecidos nesses anos aí de caminhada na história, na pesquisa histórica voltada para o nosso interior, para o nosso sertão, para o nosso agreste, para o nosso Pernambuco como um todo, mas também para os que eu ainda não conheço e são meus confrades, minhas confreiras, né, na Abras. Eu nasci em Garanhuns, em 1987, mas com um aninho de vida eu fui morar em Floresta, porque meus pais que estão aqui presentes eram servidores públicos e foram removidos para lá, numa dessas linhas tortas da vida que são muito felizes, né? Que nos abrem grandes perspectivas. Se por um lado eu tive que deixar Garanhuns, que era minha terra natal e da qual eu nunca me desvinculei, porque Floresta foi a primeira etapa, né, de uma série de mudanças, mas Garanhuns era sempre aquele lugar que permanecia, onde estava minha avó, onde meus avós, onde minha avó ainda está completando 100 anos agora, se Deus quiser, agora em outubro. Mas foi no sertão que eu comecei a me entender por gente, comecei a me deixar provocar pela paisagem, né, pelas pessoas, pela cultura. E de Floresta eu guardo essas doces lembranças do casario histórico, da antiga matriz preservada, dos tamarindos, né, do livro de Leonardo, a iconografia, do Floresta, uma terra, um povo, que foram também meus primeiros contatos com essa historiografia. E no caso, em particular, do iconografia, que me despertou também o desejo de desenhar, né? Esse dom que eu acabei descobrindo muito cedo e que, assim como no caso de Leonardo, no meu caso também se direcionou para o desenho arquitetônico, urbanístico. Então, quando nós saímos de Floresta, isso eu com 5 anos, que fomos para Sertânia. Sertânia, terra de Ulisses Lins de Albuquerque. Eu morei na rua do Dr. Ulisses Lins de Albuquerque. Também tive acesso a Mochotó Brabo, a um sertanejo do sertão, Três Ribeiras, esses clássicos também da nossa historiografia e das crônicas, né, de época do nosso sertão. Sei que Ulisses também é patrono da nossa Brás, né? E já em Sertânia, movido pelo desenho, pela curiosidade histórica, visitando as instituições, o Museu Artístico e Histórico, que infelizmente não existe mais lá, mas a Biblioteca Pública, visitando as secretarias da prefeitura e sempre com o apoio dos meus pais, eu escrevi o meu primeiro livrinho, como eu chamo, que é uma homenagem ao meu, não deixa de ser, ao meu patrono, aliás, ao meu padrinho aqui, que é Leonardo, porque o meu primeiro trabalho é a iconografia de Sertânia, que é uma reunião com o livro de Leonardo de bicos de pena, desenhos, né, dos edifícios da cidade, já com algo de pesquisa também sobre
os aspectos do município, né? Então, eu devo à Floresta e à Sertânia esse interesse que me acompanha desde muito, muito cedo. Eu tinha 11 anos quando a iconografia de Sertânia saiu. De Sertânia nós fomos para Arco Verde, lá eu lancei mais um segundo livrinho, que foi uma monografia, a Arco Verde e o Portal do Sertão. E foi justamente nessa época que eu me integrei aqui no Recife, quando eu vinha passar férias, no Centro de Estudos de História Municipal, que é o nosso CHM do governo aqui de Pernambuco, e que tem uma linha editorial imensa sobre os nossos municípios. Eu vinha na intenção de adquirir essas obras, e meu pai me levava lá, isso chamava muita atenção, porque era um pré-adolescente visitando lá o espaço, e eu acabei, nessa época, começando a montar a minha biblioteca, que é uma biblioteca voltada para a historiografia de Pernambuco, com ênfase no Sertão e no Agreste. E aí, acabei entrando na adolescência, me distraí um pouco dessas preocupações mais intelectuais, tinha outras demandas mais urgentes, vestibular, e nesse período nós saímos de Arco Verde para Caruaru, e de Caruaru viemos para Recife para eu fazer faculdade. Eu me formei em Direito, sou hoje servidor na área jurídica, mas nunca deixei de lado o interesse pela história, até porque são muito afins, né, Direito e História. E foi justamente já nesse período aí, encerrando a faculdade, morando no Recife já há um tempo, que eu me reintegrei no nosso CHM, o Centro de Estudos de História Municipal, e voltei aos projetos intelectuais ligados aí à nossa história do interior, em particular a história de Garanhuns, que era um desejo muito antigo que eu tinha, né, de me dedicar a isso, e acabei retomando nessa fase. E, enfim, nesse processo nós acabamos fundando em Garanhuns o Instituto Histórico e Geográfico, que não existia, de 2012, e, na sequência, eu me integrei aqui no Recife, no Instituto Arqueológico, né, Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, também em outros, como o Instituto Histórico de Olinda, o Instituto Histórico da Vitória de Santo Antão, o Instituto Histórico de Goiânia, e fui convidado a participar também da Academia de Letras de Garanhuns, que foi um, uma honra enorme, porque ela tinha sido fundada décadas antes por ancestrais meus, né? Um tio bisavô e um tio avô meus. E aí, nesse processo também de pesquisar, eu acabei lançando o meu primeiro livro, que foi a biografia de um maestro que viveu, um maestro francês, que tinha um futuro promissor na França, tinha sido discípulo de um grande compositor lá, que é Jules Massenet, mas ele só se inspirava pelo Brasil, e em particular pelo sertão. E aí ele veio morar em Garanhuns, comprou uma fazenda de café, compôs uma ópera inspirada em Canudos, a ópera O Sertão. Chegou aí à região de Canudos, isso a gente está no começo aí do século XX, e ele, depois que compõe essa ópera, ele começa quase que uma via crucis para tentar montar essa ópera. Nesse processo de arrecadar fundos, ele cruza com grandes personalidades de sua época, ele recebe a ajuda do padre Cícero, ele tem uma notícia de que ele teria esbarrado com o Lampião, ele se encontra com o Villa-Lobos, ele entra em contato com o Juscelino Kubitschek, vai terminar a vida dele lá em Minas Gerais, mas com uma obra toda centrada em Garanhuns e inspirada também no nosso sertão, uma história que parece um conto de fadas, assim, um conto de fadas não, uma ficção, mas que é uma história real. E justamente pesquisando, eu acabei lançando esse livro, que não sei se vocês conseguem ver aí, o Fernand Juté, o Maestro do Chapéu de Couro, em 2015. E, na sequência, o meu próximo trabalho foi um trabalho em coautoria com o fundador do nosso Centro de História, que é o professor Zé Luiz Delgado. Foi uma ideia que partiu dele, na verdade, mas que convergiu com tudo que eu já vinha fazendo em relação à montagem dessa minha biblioteca, porque eu estava sempre me atualizando sobre o que estava aparecendo de bibliografia antiga e os novos títulos também que estavam saindo. Isso na intenção de adquirir, e ele queria catalogar tudo que havia sido publicado sobre a história do nosso interior, do nosso estado, na intenção de que isso servisse de guia para quem estivesse começando as pesquisas, para saber o que já tem, de certa forma fazer, né,
esse trabalho, desse inteirado que já foi publicado e a partir daí desenvolver. E aí nós lançamos, agora em 2021, a Bibliografia Municipal Pernambucana, que é um catálogo dividido basicamente em duas partes, as obras de interesse mais geral, sobre cada um dos municípios de Pernambuco, à exceção do Recife, porque só o Recife daria um outro volume desse, mas inclui todos os demais, inclusive Fernando de Noronha também. Tem uma segunda parte que pega temas, recortes, né, relativos a esses municípios, e depois índices das revistas dos institutos históricos. Então, um trabalho que vinha sendo assim aguardado já por quem se interessa pelo tema e que a gente teve finalmente a alegria de lançar, e no meu caso, uma alegria dupla por estar lançando no Centro de História, que é uma casa para mim, e com o fundador, né, um dos fundadores, atualmente o único fundador vivo do Centro. Ô, Igor, Oi. Quando você foi mostrar a capa do livro, não apareceu. Mostra. Deixa eu tentar de novo. Isso. Pô, interessante, está assumindo. Agora, pronto. Agora, pronto. Está mostrada. Pronto. E aí eu já saindo um pouco de mim, né, nem preciso falar do quão significativo é para mim, que já era da Academia do Agreste, da Academia de Garanhuns, agora também poder estar com vocês na nossa Academia do Sertão, e a responsabilidade que foi para mim ocupar a cadeira do nosso Patativa do Assaré, né, desse gigante da poesia popular nordestina. A minha aproximação com a poesia é muito eventual, eu fiz alguma coisa ao longo da vida, meu interesse é pela prosa mais direta e objetiva, mas, ao mesmo tempo, gosto de ler poesia, gosto de entender a poesia, e eu fiz um trabalho de pesquisar os poetas de Garanhuns, cheguei até a falar disso na nossa academia lá. Por um tempo eu me dediquei a isso, tentando entender mais a questão biográfica, mas a gente acaba sendo seduzido, né? Quem envereda por uma biografia é seduzido por vários caminhos que ela descortina, e um deles foi tentar entender um pouco a poesia e o poeta, né? Esse fenômeno que envolve uma sensibilidade extremada, né? Como é o caso do nosso Patativa, né? Porque o Patativa, alguns dados gerais, ele nasceu em 1929 na Serra de Santana, no município de Assaré, no Ceará, perto do nosso Araripe, né? E ele faleceu aos 93 anos no seu Assaré natal em 2002, né? E o contato dele com a poesia foi muito cedo. Ele estava com 8 anos de idade, ouviu uma mulher declamando literatura de cordel na feira, e ele já ficou fascinado ali e sentiu que isso o tocava profundamente, né? Como se de alguma maneira se correspondesse com a sua vocação também. Então ele começa a compor aí na casa dos 12, 13 anos, e o que é mais interessante é que ele só estudou poucos meses na vida. Ele, como filho de agricultor, órfão muito cedo também, que ficou do pai, ele teve que assumir aí as lides do campo, mas esses 6 meses de estudo, 4 a 6 meses de estudo, foram suficientes para ele ler, né, tudo que ele conseguiu, inclusive a poesia mais erudita, Camões, Castro Alves, e passar a fazer também poesia. Ele relata que vendeu uma cabra para comprar uma viola, e aí passou a se apresentar inicialmente como repentista, como violeiro, né, e permaneceu assim por um bom tempo. Só na casa dos 40 anos de idade é que ele deixa um pouco de lado o repente para se dedicar apenas a poesia recitada, né, digamos assim, principalmente no rádio, né, que era onde ele se expressava, tanto que produziu pouco em termos de trabalhos publicados, né? A gente só tem 4 livros aqui da autoria dele, que são, eu listei aqui a título de curiosidade, se encontrar. Inspiração Nordestina, que é de 1956, Espinho e Fulô, que é de 1988, aqui tem Coisa, que é de 1994,
e Cordel, que é de 2000. Mas também há várias gravações dele, muitas que ele fez, inclusive, sob a influência de Fagner, de quem ele era muito próximo. O nosso poeta, né? E aí cabe aqui investigar, mas de onde vem esse talento, né? O que é que caracteriza a essência de um poeta? Aí eu aqui me valho de Antônio Cândido, o nosso grande crítico literário, historiador também da literatura, né? E ele num livro dele chamado Estudo Analítico do Poema, ele tem uma parte, um trecho aqui que eu achei muito elucidativo. Eu vou pedir licença a vocês para ler. Ele diz: antes de mais nada, nós devemos registrar que o poeta é dotado de um senso especial em relação às palavras e que sabe explorá-las por meio de uma técnica adequada e extrair delas o máximo de eficácia. Só a tais homens ocorre o fenômeno chamado inspiração, que é uma espécie de força interior que o leva para certos caminhos da expressão. A base de toda imagem, metáfora, alegoria ou símbolo, que a gente sabe que é o material de trabalho da poesia, é a analogia, isso é, a semelhança entre coisas diferentes. Com base na possibilidade de estabelecer analogias, o poeta cria a sua linguagem. Porque o poeta tem este dom, é difícil dizer. E a resposta cabe à psicologia da criação. Mas podemos mencionar algo. A poesia, em realidade, depende de uma acuidade e potência invulgares dos sentidos, baseadas na riqueza emocional. Gente fria, sem paixões, sem intensidade emocional, não faz poesia grande. Ora, essa generosidade de temperamento está ligada a uma forte sensorialidade, a uma capacidade de perceber viva e intensamente com os sentidos, logo de apreender com força as coisas e o espetáculo do mundo. Então, é aquela coisa, a poesia ela não é necessariamente você colocar ela naquela métrica, né, e arranjar as palavras. Tem um quê a mais aí que o poeta tem, que a gente sabe que passa por uma sensibilidade aflorada, de difícil explicação, né, até porque se pode fazer prosa poética também, ela não necessariamente tem que estar naquelas caixinhas daquelas estruturas poéticas, né. E se a gente parar para pensar, há algo que aproxima o poeta do filósofo, porque ambos não se contentam com uma percepção objetiva das coisas e da realidade, no sentido de que eles buscam esse intangível a partir enfim, no caso de ferramentas de trabalho distintas, né? No caso da filosofia, seria a razão. No caso da poesia, a sensibilidade. E aí você pode acessar o intangível a partir, digamos, dessas duas plataformas, né, de acesso. Tem uma frase de um poeta de Garanhuns, nosso confrade lá da Academia de Garanhuns, que é Paulo Gervais. Ele numa conferência sobre poesia, ele disse o seguinte: fazer poesia é expressar uma emoção, uma sensação. E apreciar a poesia é permitir-se apreender essa emoção, experimentá-la ao saborear os versos. Quem lê um poema como se lesse uma bula de remédio, tão objetivamente, nada apreende dele. Então, diante desses elementos aí, desses elementos que nos ajudam a compreender melhor o nosso poeta, e já me encaminhando para o final da minha fala, a gente consegue perceber um pouco como é que essa criança que ficou cega aos 4 anos, porque teve sarampo, que passou o resto da vida meio que continuando a perder essa visão, né, digamos assim, os olhos que são aí a premissa para a gente ter acesso à realidade, mas que tem uma sensibilidade tão aflorada e produz uma poesia tão pujante, né, que se imortaliza e se torna um poeta de expressão nacional, como foi o caso do nosso Patativa, né? Ele ganha esse nome, inclusive, porque no único período de tempo em que ele não esteve no Assaré, que foi quando ele se arriscou a morar no Pará, a caminho do Pará, em Fortaleza, um jornalista escreveu um texto sobre ele, dizendo que o canto dele, o canto poético dele, lembrava o canto de uma patativa, né? E esse passarinho, ele é muito utilizado quando a gente quer se referir a alguém que canta bonito, porque em Garanhuns nós temos, por exemplo, outra patativa, que é a Patativa do Norte, Augusto Calheiros, que também recebeu esse pseudônimo aí a partir do seu canto, né? E, enfim, o nosso Patativa fica realmente
ele já se coloca desde sempre enquanto poeta, mas ele ganha essa repercussão nacional, digamos assim, quando, em 1964, Luiz Gonzaga grava A Triste Partida, né, que é uma das composições mais bonitas de Gonzaga e que é de autoria dele, Patativa do Assaré. Na sequência, a gente vai ter Fagner gravando Sina e gravando também A Vaca Estrela e Boi Fubá. Então, a essa altura, ele já é reconhecido nacionalmente. Acontecem essas gravações, inclusive, dele declamando em teatro, e ele obtém reconhecimento em vida ainda, porque ele recebe, você veja, um poeta, digamos, autodidata, né, foi reconhecido como doutor honoris causa por 4 universidades aqui do Nordeste, e teve a alegria de, antes de falecer, ele falece em 2002, mas nos anos 90 ele chegou a ver inaugurado na sua Assaré o Memorial Patativa do Assaré, que ainda hoje está lá para quem for fazer turismo ali pela região, passar e conhecer um pouco mais da vida dele. Eu acho interessante destacar também, antes de encerrar, que a poesia dele, embora muito voltada para os temas nordestinos e para a nossa cultura regional, ela tem um viés também político, né? O Patativa, ele chegou, durante o período de exceção que nós vivemos, ele chegou a ser preso, interrogado, né? E teve obras dele censuradas. Isso porque você vê que, a partir do momento em que ele se identifica com os seus conterrâneos, com a pobreza, não é, com esse sofrimento, ele não tem como ficar só na superfície, né? Então ele vai, de certa forma, as causas que vão estar aí na injustiça social, vão estar nas diversas, nos diversos fatores que acabam resvalando nessa situação de penúria, né, em que vivem boa parte dos brasileiros. Ele próprio também participa, que é sinal de seu engajamento político, né? Ele participa do movimento das diretas já, e quando você vai ver as frases dele, tem muitas frases assim que chamam a atenção para essa questão social do país, né? Então, é uma responsabilidade imensa defender, digamos assim, o nome, né, e o legado de um nordestino desse quilate, e eu só posso, nessa minha fala, agradecer a academia, né, agradecer, inicialmente parabenizar, eu acho, a vocês por terem tido essa iniciativa de criar a nossa academia, né, do Sertão, com essa felicíssima escolha de que ela fosse em Floresta. Floresta nunca foi dada à iniciativa Estacanhas, uma cidadezinha o que tem de tímida, geograficamente falando, né, a população e tudo, tem de gigantesco em seus ideais, em suas iniciativas, então tinha que ser lá mesmo. Fico felicíssimo de ter a oportunidade eu que saí de lá com 5 anos, agora estou com 37, regressar à floresta através dessa ligação, que diz muito sobre a minha própria ligação com a cidade, e agradecer a todos vocês por primeiro por confiarem em mim e depois por se disponibilizarem a estar aqui hoje, nessa véspera de carnaval, ouvindo tanto a mim quanto ao querido confrade aí, Bismarck, e a quem eu desejo, faço meus votos de que também faça uma excelente alocução e nos anime a todos aqui, né, com suas palavras. Muito obrigado. Muito bom, Igor. Eu vou torcer, não, Gilmar, só no final, Gilmar. Eu vou torcer para que não tenha havido problema, mas eu acho que houve problema na gravação. A minha internet aqui caiu num determinado momento. Foi, eu percebi. Vamos ver o que a gente consegue salvar. Estou vendo que continua gravando, mas poderemos ter um problemazinho. Mas foi pouco tempo, Leonardo. Você caiu e rapidinho voltou. Se perder é coisa de 2 minutos, 3, no máximo. Vamos torcer para que tenha pegado aí a parte mais importante. Bom, vamos dar sequência, mas lembrando que só ao final a gente abre a palavra a todos os confrades e aos nossos convidados também.
Vamos passar, então, à segunda parte, que é a posse do nosso novo confrade, Bismarck Martins de Oliveira. Eu peço a Luma para fazer a saudação ao nosso Bismarck. Com a palavra, Luma. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí, né? Ótimo. Então, eu fui intimada para fazer isso. Por quê? Porque o nosso amigo Adriano não pôde entrar, né? Foi ele que apresentou, na realidade, Bismarck. E quando a gente apresenta, assim, a gente tem muita responsabilidade quanto a isso. A gente sabe que a academia é muito séria, muito minuciosa para poder a gente apresentar alguém, né? E um compromisso sério que a gente tem com a academia. E quando ele me falou, eu disse, olha, fica à vontade, eu acho que a gente só tem a ganhar com o Bismarck na academia e com certeza vai dar tudo certo. E aí, eu sou suspeita por quê? Porque ele é presidente do GPEC, né, do Grupo de Estudos daqui da Paraíba. E eu sou a vice-presidente. Então, a gente sempre anda juntos, assim, em termos de fazer tudo. Né? O último Cariri Cangaço foi aqui em João Pessoa e a gente trabalhou muito, né? Eu, Bismarck, Célia, Catarina, Emanuel, a gente trabalhou muito para isso e a gente ficou mais junto assim para resolver tanta coisa e assim. E Bismarck, eu sou suspeita, na realidade, a falar, né, alguma coisa ou ter alguma defesa para ele. Ele não tem defesa, porque é uma pessoa que eu admiro muito, é um grande escritor. Eu não sei se como escritor ele é um bom advogado ou como advogado ele é um excelente escritor. Então, porque é excelente tanto na profissão dele quanto, né, no lazer, né, que ele acha que escrever é um prazer, então é um lazer também. E é uma pessoa que a academia precisa, né, de pessoas assim. Aproveito para dar também os parabéns a Igor, mas eu não tenho muito o que dizer, não. Né? A academia está muito bem, um arquivo muito bom, né? Uma aquisição muito boa de personalidades que estão entrando, né? E Bismarck é um desses que só vai ajudar, né? Nas escrituras dele, na responsabilidade dele, muito compromissado com tudo, e não tenho muito o que estender, não. É um grande parceiro, um grande amigo, e acho que a gente está bem, né, garantida aí com essa turma que está entrando. Parabéns, Bismarck, seja bem-vindo. Pronto. Ok. Bismarck, o Adriano... Gilmar, é muita pressa. Eu preferiria que deixássemos para o final. Você está na primeira palavra. Dá para guardar? Até agora eu estou batendo palma, rapaz. Ele acha que é batendo palma aí. Eu não pedi fala ainda, não. Eu imaginei que foi isso mesmo. Ele errou o ícone de bater palma e levantou a mão. Tá certo. É os 3 pontinhos, Gilmar. Os 3 pontinhos que tem aí, você clica Isso acontece, e tem uma palminha. Isso acontece. Bismarck, o Adriano me avisou que estava na estrada e que talvez não desse tempo de chegar para fazer a saudação a você. Por isso eu pedi a Luma, que não lhe conhece, mas ela é muito, assim, prestativa, né? Aí ela fez as vezes do Adriano. Bom, Bismarck, como a gente fez com o Igor, a partir desse momento você profere o seu juramento. Boa noite a todos. No instante em que tomo posse como acadêmico efetivo da Academia Brasileira de Estudo do Sertão Nordestino, ABRAES, prometo respeitar e cumprir fielmente os preceitos estatutários e regimentais desta academia, a qual me dedicarei e me empenharei visando o seu constante progresso e engrandecimento, sempre zelando pela convivência fraternal com os meus confrades e confreiras. Assim eu prometo. Muito bem.
partir desse momento, eu passo a ler o termo de posse do novo acadêmico, o acadêmico Bismarck Martins de Oliveira. Aos 27 dias do mês de fevereiro de 2025, às 20h30, participou da Assembleia Geral Extraordinária da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, ABRAES, realizada por meio do aplicativo Google Meet, o senhor Bismarck Martins de Oliveira, no qual, em sessão solene, como estabelece o artigo 27 do Estatuto da ABRAES, haja vista ter sido eleito por ocasião da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 17 de fevereiro de 2025, tomou posse como acadêmico efetivo da ABRAES, passando a ocupar a cadeira número 39 desta academia, cujo patrono é Gustavo Adolfo Luiz Guilherme Doditi da Cunha Barroso. Eu, Denis Arthur de Barros Carvalho, secretário-geral da Academia Brasileira de Estudos do Sertão Nordestino, lavrei o presente termo de posse, o qual é assinado digitalmente por mim e pelo presidente Leonardo Ferraz Gominho, seguindo-se a assinatura do empossado. Floresta, 27 de fevereiro de 2025. A partir desse momento, Bismarck, você se encontra devidamente empossado e apto a votar nas nossas assembleias. Muito obrigado. Tem a palavra e fique à vontade para se apresentar e apresentar o patrono da sua cadeira. Fique à vontade. Ilustre presidente e amigo Leonardo Gominho, demais confrades e confreiras, com imensa satisfação recebi, no dia 17 passado, próximo, no meio da noite, por volta de 11h30 da noite, uma ligação de Adriano Carvalho, do confrade Adriano Carvalho, ao lado do confrade Gilmar Teixeira, me dando a notícia da aprovação do meu nome para esta entidade. Confesso que, apesar de toda a experiência que a vida nos impõe, 40 anos de advocacia, passando por sala de aula, passando por política e tudo mais, eu me emocionei naquele instante, porque, apesar de Adriano ter me dito que ia colocar o meu nome para a submissão desse conselho, eu não esperava que fosse naquele dia e não esperava que fosse assim. Vocês, tanto Gilmar como Adriano, quase que me matam do coração, né? Já foram parabenizando e eu fiquei extremamente feliz com essa deferência por parte dos que fazem a ABRAES em aceitar o meu modesto nome como participante desse grupo de escola de estudiosos, pesquisadores e escritores que compõem esta academia. Eu estou aqui para somar, eu vim para somar, para aprender, para ajudar, para buscar, dentro das minhas possibilidades, ajudar a ABRAES a continuar o seu objetivo, a busca do seu objetivo, que é a verdade histórica quanto à historiografia do Nordeste brasileiro, que nós orgulhosamente fazemos parte. Eu estou em casa, me sinto em casa. Da relação dos sócios, eu acho que 90% dos mesmos eu já conheço pessoalmente. Pelo menos uma vez já estive com eles. E isso me deixa à vontade para interagir com cada um, sempre dentro do objetivo a que se propõe a nossa ABRAES. Eu sou natural de Campina Grande, nasci em Campina Grande, mas eu só fiz nascer.
Naquele dia, minha mãe teve que ir a Campina Grande, porque na minha terra, Pocinhos, que fica a 30 quilômetros de Campina Grande, não tinha maternidade. Então, ela teve que ir parir lá. E eu sou campinense de nascimento, mas pocinhense de coração. E sempre eu digo que eu sou pocinhense, porque ali estão enterrados os meus ancestrais, pioneiros daquela cidade, tanto maternos como paternos, e ali eu vivi praticamente a minha vida até os 35 anos, quando eu me mudei para João Pessoa e fiquei de 93 a 2010 em João Pessoa, e de 2010 para cá eu estou aqui uma vez em Itambé, outra vez em Pedra de Fogo, e agora em Pedra de Fogo definitivamente. Então, como o Gominho falou, eu estou literalmente com um pé na Paraíba e um pé em Pernambuco, porque as cidades são gêmeas e são divididas ao meio aqui no calçamento central da cidade. O cangaço me encantou. Me encantou desde a infância, porque eu cresci no meio de uma família que foi vítima de Antônio Silvino. Há 9 dias antes de sua prisão, Antônio Silvino passou em Pocinhos, saqueou por extorsão alguns pequenos comerciantes que existiam naquela época, inclusive, dentre eles, o meu avô, fez uma ameaça grave ao padre de então, o padre Antônio Galdino, que o combatia do altar, nos sermões. E essa história eu escutei centenas de vezes na sala da cozinha, na mesa da cozinha dos meus avós. Principalmente quando a minha avó contava, porque meu avô, quando faleceu, eu tinha 11 anos, mas minha avó viveu muito. Meu avô viveu muito, mas ele era de 1877 e a minha avó de 1894. Então, ela morreu com 100 anos exatamente, 100 anos e 3 meses. Então, eu tive a oportunidade de conversar muitas vezes com ela sobre tudo, sobre os costumes, sobre a família, sobre os acontecimentos da minha cidade, e então esse assunto sempre vinha à baila. E aí eu cresci ouvindo falar do cangaço de Antônio Silvino. E era o cangaço, e foi o cangaço que circulou aqui na minha região, que teve evidência aqui nessa região do Agreste, do Cariri, da Paraíba, do Agreste, do Brejo, da Zona da Mata, aqui na Paraíba. Antônio Silvino foi verdadeiramente o cangaceiro referência na Paraíba. Então, eu tinha curiosidade pelo tema, mas estava limitada a esse assunto. Em 1984, eu fui, por questão de profissão, eu fui morar em São Luís do Maranhão. E nós, nordestinos, quando saímos do Nordeste, nos sentimos desamparados, eu acho, porque eu sou assim. Eu fiquei desesperado em São Luís, porque, apesar do Maranhão fazer parte do Nordeste, ele não tem nada a ver conosco, principalmente aqui, pernambucano, cearense, paraibano e potiguar, que são assim o miolo do sertão. O maranhense é muito diferente da gente. Os costumes, a alimentação, a cultura, é tudo muito diferente. Então, com 15 dias, eu estava desesperado por notícias da Paraíba. E isso foi em 1984. Naquela época, não tinha celular. E eu tive que ir para as bancas de revista, para as bancas de jornais, para buscar livros, buscar
alguma coisa que sufocasse, que matasse essa saudade. Então, eu comecei a pesquisar, por coincidência, eu disse alguns livros falando sobre o Nordeste, sobre o cangaço, e o livreiro lá disse, eu tenho um muito bom aqui. Por acaso, foi o livro de Billie Jean Chandler, na sua primeira edição, que eu comprei isso em 1984. Então, eu já tinha a curiosidade, estava com saudade de pegar aquela obra nas mãos, eu fiquei apaixonado pelo cangaço, lampiônico, porque o outro eu conhecia de narrativas. E uma curiosidade passou a me incomodar, porque um americano vem aqui para o Nordeste e faz um livro tão especial daquilo. E ainda hoje, com toda a minha biblioteca, com tudo que eu li de lá para cá, é difícil fazer uma comparação das obras com aquele livro. Pelo seu tempo, pela sua profundidade e pela sua meticulosidade. Então, eu comecei a ler avidamente. E aí comecei a anotar, a escrever. Quando eu voltei em 85 para Pocinhos, eu passei a pesquisar os locais, passei a buscar nos museus melhores informações, nos jornais. Passei uma semana praticamente dentro do Diário de Pernambuco e Recife e fiquei avidamente buscando informações do cangaço. E aí eu lancei, em 1988, essa minha primeira obra, o Cangaceirismo no Nordeste, que foi publicado em 88. E continuei estudando, porque a gente vai percebendo que quanto mais estuda, mais lê, mais conhece, pouco sabe. Pouco sabe. A história é monstruosa. A história do Nordeste, da colonização, da formação do seu povo e de todas essas matérias ligadas ao cangaço, messianismo, coronelismo. Tudo é muito grande, tudo é muito profundo, o tempo é pouco para a gente absorver tudo isso. E aí vieram outras obras, como de todo mundo, de poeta e louco tem um pouco, eu escrevi, em 97, um livro de poesias também. Em 2002, eu fui obrigado a fazer a segunda edição de Cangaceirismo no Nordeste. Em 2009, eu lancei o Saque de Souza, e falando e contando e narrando, procurando resumir aquele evento. Em 2012, conversando já, participando do Cariri Cangaço, já conversando com Pereira e com Ivanildo e com outros amigos, eu lancei a primeira edição de Cangaceiro de Lampião de Aze. E Clênio tem me dito que eu vou morrer escravo desse livro. Não tem jeito de eu me livrar desse livro, porque quando a gente sempre tem um cangaceiro diferente, sempre tem uma fotografia nova, sempre tem uma informação nova sobre um deles, e é assim, ele está na terceira edição, lancei em 2020 a segunda, lancei o ano passado a terceira, e já estou trabalhando para uma quarta que eu não tenho nem ideia, mas lá para o 27, se Deus permitir, eu vou fazer isso, porque tem que atualizar e tem surgido muitas informações, o próprio Júnior Almeida, que está aqui nos ouvindo, me deu algumas dicas, e assim, todos os amigos ligam e dizem, Bismarck, encontrei isso aqui, coloca aí no teu livro, Bismarck, essa foto aí tu não tem no teu livro, ó, encontrei, e aí eu vou acrescento, porque é um trabalho que foi feito com o objetivo de permitir ao estudioso, ao pesquisador e ao escritor a facilitar o seu trabalho. Esse é meu objetivo. Então, em 2019, eu coloquei aquela história da minha infância, no livro O Padre e o Cangaceiro, que conta aquela invasão do bando de Antônio Silvino. Eu fiz essa publicação.
Depois, em 20, eu lancei a segunda edição de O Saco de Souza a pedido, porque tinha sido esgotada. A universidade pediu, a Universidade do Nordeste, Regional do Nordeste, a Universidade Estadual da Paraíba, que era a antiga URN. Posteriormente, procurando resgatar vamos dizer, um esquecimento injustificado quanto aos nossos heróis combatentes do cangaço, eu publiquei Forças Volantes, Homens que Combateram Lampião de AZ, que está também em fase de uma segunda edição já bem acentuada. E, por último, o ano passado, em sociedade, em parceria com o confrade da Black, Zezito Maia, José Otávio de Vasconcelos Maia, nós publicamos Antônio Matilde, o mestre de armas de Lampião, que foi lançado lá no Cariri Cangaço, em Catolé do Rocha, na Paraíba, há um ano atrás, aproximadamente. Então, em síntese, essa é a minha luta, minha busca para resumir. Sim, eu tenho ainda um cordelzinho, e eu gosto de cordéis, não sou cordelista, mas sou curioso. Então, um cordelzinho que conta a história da minha cidade, em Pocinhos, em verso. Eu faço parte do Instituto Histórico e Geográfico de Pocinhos, onde sou presidente, do Instituto Histórico e Geográfico do Cariri Paraibano, onde ocupo, sim, em Pocinhos, eu ocupo a cadeira de Irineu Joffre, o grande Irineu Joffre. No Instituto do Cariri Paraibano, eu ocupo a cadeira 61 do capitão Irineu Rangel. Sou sócio fundador do GECAP, do GPEC, sou do Borborema Cangaço, da Academia Brasileira de Letras e Artes do Cangaço, da Black. Participo do Cariri Cangaço, sou conselheiro, e hoje estou entrando sob as bênçãos de Deus e a benevolência de vocês aqui na Abraz, a qual eu pretendo participar ativamente, aprendendo com todos vocês. Eu quero, antes de entrar, uma breve pincelada aqui do patrono da cadeira 39 que eu ocupo, que é o grande Gustavo Barroso, o João do Norte. Eu quero agradecer as palavras da confreira Luma pela apresentação. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. E dizer a todos que vou repetir, me sinto em casa perante vocês, porque eu vejo que os nossos objetivos são os mesmos, né? Engrandecer, zelar para que a Abraz se torne referência, e já é, mesmo tão nova, já é uma referência na historiografia do Nordeste. Tive a grande sorte, sei lá, de ter sido contemplado com a cadeira 39, que tem como patrono o nosso Gustavo Barroso. E eu dizia a Gominho, nesses dias, que por coincidência, quando eu recebi a notícia, uma das emoções, por coincidência eu estava fazendo um trabalho, eu estou fazendo um trabalho sobre Gustavo Barroso, porque eu procuro ver os sertões nordestinos com os olhos de Gustavo Barroso. Sem sombra de dúvidas, não pode faltar, isso é uma opinião minha, não pode faltar na estante de quem pretende conhecer a história do sertão nordestino, as obras do nosso imortal Gustavo Barroso, membro da Academia Brasileira de Letras, como Lamas de Aço, como Terra de Sol, esse é um livro maravilhoso, como Heróis e Bandidos, outra grande obra imortal, como A História Secreta do Brasil, em 3 volumes, um livro que tem que ser lido
para que a gente possa entender o Brasil, tanto o Nordeste como o Brasil, pelo ângulo de visão de Gustavo Barroso. Mas um livrinho que não foi dele, mas fala dele com propriedade, com grandeza, foi escrito por uma professora também de Fortaleza, também cearense, Raimundo Ivonei Rodrigues Oliveira, que é Gustavo Barroso, A Tragédia Sertaneja. A criação do personagem popular. Esse livro, ele faz um resumo, um livrinho razoável, assim, de volume. Ele tem cerca de 215 páginas, é um livro razoável, e ela procura espremer a grandiosidade da obra de Gustavo Barroso, passando para o leitor o suco, o que há de melhor em Gustavo Barroso. E eu recomendo esse livro, porque o personagem é grande, a figura é grande, e a responsabilidade, por conta disso, que me cabe ocupar aquela cadeira, que tem como patrono Gustavo Barroso, se torna grande, porque eu tenho que corresponder tanto à expectativa da Abras, como a responsabilidade de ocupar, de estar sentado numa cadeira de tão importante personagem da nossa historiografia. Eu quero agradecer finalmente e profundamente a todos vocês que me permitiram estar sentado hoje aqui à vossa frente, nesse instante muito importante para a minha existência. Quero abraçar o novo confrade Igor, seja bem-vindo, e espero que a gente se encontre. Eu não o conheço pessoalmente, eu não sei se ele já me tinha conhecido, mas não me lembro, Igor. Quero encontrá-lo para a gente ter essa satisfação de se conhecer e quero espero corresponder à expectativa de todos e, principalmente, honrar o escudo, a estola, o fardão e o título de membro da Academia Brasileira de Estudo do Sertão Nordestino. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e viva a Abras. Muito bom, muito bom. Eu imagino, Bismarck, se você lá naqueles verdes anos em que você entrou em contato com o livro do Billy Chandler, você estivesse em Floresta, como eu estava lá naqueles bons tempos, eu lá no cartório da cidade, onde havia também, o cartório era onde o juiz ia, fazia as audiências, onde ficavam os processos, tanto de inventário como criminais, tudo. E lá foi praticamente o início do meu olhar para a história. Eu costumava frequentar o cartório, porque não sei se a gente chamava o tabelião ou o Tinha dono o tabelião, tinha escrivão e tabelião. Ele foi casado com uma tia minha. A minha tia faleceu no primeiro parto. E ele tinha, para mim, uma atenção muito, muito grande. E me franqueava tudo para eu olhar. Eu lá nos meus verdes anos. E um dia estava lá e, de repente, chega aquele camarada, se dirige a Evilásio, que era que a gente chamava o dono do cartório, e começa a perguntar
sobre pessoas as quais ele poderia entrevistar porque estava fazendo uma pesquisa sobre Lampião. E aí disse o nome dele, Billy Chandler. Billy Chandler. Eu nem imaginava quem seria, né? E o livro que viria a sair posteriormente, né? Mas naquele mesmo momento, quando eu vi a conversa dele com o tabelião e o dono do cartório lá, escrivão, sei lá, e eles começaram a falar em nomes de pessoas, aí eu me dispus a acompanhar o Billy Chandler e levar as pessoas na cidade que eles tinham se referido. E acompanhei o Billy Chandler em 2 ou 3 entrevistas, não lembro mais a essa altura, mas me lembro da primeira. A primeira foi com um camarada da família Nogueira, lá daquela região da Serra Vermelha, Nazaré, daquilo ali. E aquilo ali ficou na minha memória. O Billy Chandler chegou a deixar um papelzinho com o nome dele e o endereço e me entregou. E hoje eu guardo esse papel dentro do livro Lampião, o rei do cangaço, ou o rei dos cangaceiros. Rei do cangaço, acho que é. E guardo essa lembrança do Billy James Chandler. Mas muito bom, Bismarck. Seja bem-vindo. Obrigado. E antes de passar a palavra para os demais presentes, eu queria lembrar que também eu antecipei a posse de vocês para hoje, porque nós temos praticamente todo o mês de março e de abril para que os confrades apresentem artigos a serem publicados na nossa próxima antologia. De maneira que vocês dois já estão aptos a caminharem artigos para a nossa academia. No caso, para mim, encaminha para mim, e eu faço o caminhamento necessário. De maneira que vocês passam a ter um tempo razoável e podem preparar e encaminhar. E adianto que Cariri Cangaço, Paulo Afonso, na sexta-feira à noite, nós entregaremos a quem tiver condições de aparecer diplomas e estolas dos confrades que ainda não receberam. Então, sexta-feira, dia 28 de março. E, na primeira semana de julho deste ano, nós estamos preparando um evento em Floresta, na primeira semana de julho. Estou indo agora no Carnaval já para articular junto à Câmara o apoio deles, auditório, e a gente fazer, então, uma reunião presencial com a apresentação de palestras dos nossos confrades. Então, aguardem, quem sabe, Igor e Jânio, não seria a oportunidade de vocês voltarem a rever Floresta, já bem diferente daquela de quase 30 anos atrás. Bom, vamos abrir, então, a palavra a partir desse momento. Primeiramente, o nosso confrade Idenberg Sena, lá do Ceará. Com você, Idenberg. Renovo aqui o meu boa noite e a satisfação de estar aqui novamente. Eu confesso, presidente, que quando termina a sessão eu fico aguardando a outra, ansioso. Eu gosto muito de participar, principalmente de ouvir. Eu falo pouco, Idenberg, mas eu queria... Pois Idenberg, não. Pois não. Dá para você abrir a câmera? Ou está fazendo a barba? Não. Estão me vendo, não? Estão me vendo, não? Não, estou vendo, não. Então, não sei o que está vendo, porque aqui está aparecendo. Vocês estão vendo a câmera? Não, está fechado. Está fechado.
E agora? Só é tocar aí na Também. máquina. Mas deve dar algum problema, porque aqui, para mim, é como se tivesse normal, sabe? Não, você tá vendo Lindenberg, todo mundo, mas... Oi. Vá mexendo aí, para ver se a gente aparece a sua imagem. Depois você volta a palavra. Alguém quer continuar? Ok. Alguém com a palavra aí? Eu. Loma, então. Depois volta o Lindenberg quando... Diga aí, Loma. Só para parabenizá-los, né? Igor e Bismarck, sejam bem-vindos. A gente está precisando desse reforço mesmo, né? E fiquei feliz o patrono de Igor, né? Que é Patativa do Assaré. E lembrando que, assim, o mais que diferenciava ele dos demais poetas, na realidade, era a memória dele. Né? Todo mundo dizia que ele tinha uma memória de elefante. Ele poderia recitar uma poesia aos 90 anos, a primeira poesia que ele recitou na vida com 5, 8 anos. Né? Então, a pessoa que começou a ler e escrever com 12 anos, e a potência que era, né, com poesias, como você mesmo falou, ele tanto fazia a linguagem culta, como a linguagem chamada poema matuto. Né? Então, ele tinha esse diferencial. Ele sabia fazer culturalmente assim, a norma culta e a norma matuta. Então, ele é muito bem respeitado dentro dessa academia de poesia. Né? Então, foi um grande homem, parabéns, gostei da sua defesa. E Bismarck também, não tenho o que dizer, né? Como eu disse, eu sou suspeita, mas Gustavo Barroso é um grande homem, até porque tem um livro sobre jesuíno, né? E é o meu livro de cabeceira, o meu dicionário. E um homem que tem mais de 100 livros, a gente não tem muito o que dizer, né? Do homem desse. Né? Então, parabéns a todos e aproveito para dizer, Cariri Cangaço Paulo Afonso, não percam e façam logo suas reservas, porque está sendo muito procurado, né, pelo pessoal de perto mesmo, e a gente termina ficando sem local e ficam aperreando, eita, não tem mais vaga, não sei o quê. Então, façam as reservas de vocês. Procurem fazer... Quem não encontrar vaga em hotel, tem a casa de Gilmar, lá que também recebe. A minha já está cheia lá. Mas não deixem de participar. A gente tem muitas novidades, inclusive a gente está precisando de escritores e pesquisadores para ver se a gente faz o polo, o complexo turístico das cangaceiras, né, de lá. Então, o Museu de Maria Bonita está sendo restaurado e as casas das cangaceiras vão ser restauradas graças a gente, a pressão nossa, desde do último encontro, né? Então, com certeza, esse ano vai ser diferente. Não percam. Viu? Boa noite e muito obrigada. Ok. A palavra é Lindenberg. Lindenberg voltou, viu? Agora só o microfone precisa abrir. Pronto. Então, posso falar, presidente? Pode. Está com você. Pronto, como eu estava dizendo, é uma satisfação sempre que termina uma sessão, eu fico aguardando, ansioso para poder ouvir os nobres colegas novamente, mas eu gostaria de começar aqui essas minhas falas citando uma estrofe aqui do nosso Patativa do Assaré, que ele diz o seguinte: seu doutor que é da cidade, tem diploma e posição, estudou desde menino, sem perder uma lição. Conhece o nome dos rios, que correm e riba do chão. Sabe o nome das estrelas, que formam constelação. Conhece todas as coisas da história da criação. E agora quer ir na lua, causando admiração. Vou fazer uma pergunta, me preste bem atenção. Por que não quis aprender as coisas do meu sertão? Então, nós, aqui que fazemos a Braz, nós temos exatamente a função de responder essa pergunta do Patativa do Assaré. Responder com trabalhos, responder com artigos, responder com palavras, responder com trabalhos que realmente mostrem toda a riqueza do nosso sertão nordestino. E eu, enquanto cearense, eu fico muito feliz em ver esses
dois patronos, que é Patativa do Assaré e Gustavo Barroso, que, como a Luman disse, quem tem mais de 120 livros escritos, por si só, já está dizendo muita coisa. Então, estão muito bem representados. Eu tenho certeza que tanto o Patativa do Assaré como o Gustavo Barroso está no local regozijando por tê-los como representantes e por defender a cadeira desses dois grandes escritores, poeta e escritor cearense. Só para fazer uma rápida comentário sobre o livro de Billy Chandler, eu digo o seguinte, que esse é o livro que tem mais informações por metro quadrado na nossa cultura nordestina, que ele consegue resumir capítulos da história em períodos. Mas, silêncio, só um pouco, um minuto, silêncio, atenção, eu acabo de receber aqui uma mensagem do Patativa do Assaré, que ele diz o seguinte, estou ouvindo ele agora, não faço mais poesia agora que estou no além, mas vivo a euforia que essa academia tem. Bem-vindo, Igor Cardoso, de conhecimento sem fim, e a defender o Barroso, nosso Bismarck Martins. Parabéns, sejam bem-vindos a esta augusta academia. Falo dos céus infindos, em turbilhão de alegria. Então, sejam bem-vindos à nossa academia. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, querido. Na medida que cada confrade vá falando, Igor e Bismarck, vocês podem falar agora, dizer alguma coisa, ou deixar para o final. Fiquem à vontade. Sim. Se quiser deixar para mais adiante, Júnior. Boa noite, né, mais uma vez. Eu quero dar as boas-vindas, né, a Bismarck, né, que de vez em quando eu tô aperreando ele, né, atrás de informação de cangaceiro A, cangaceiro B. Igor, meu conterrâneo aqui de Garanhuns, né, que a gente já se encontrou na academia em Garanhuns. É um prazer ter vocês aqui para reforçar o nosso plantel. Se fosse um time de futebol, eu digo que nossa academia tá se transformando no Real Madrid, viu? Tá muito bem representado, tá com um plantel muito, muito bom. Muito, muito bem-vindos, né? Igor e Bismarck. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado. Eu espero Obrigado, nesse ano cumprir a promessa de ir a Capoeiras para a gente trocar ideias aí na sua terra. Venha mesmo. E conhecer o rastro de cangaceiro aqui na nossa Garanhuns, né, Igor? Que quando Lampião andou por aqui, era tudo Garanhuns. Exatamente. Maravilha. Mais alguém quer falar? Boa noite. Gilmar. Boa noite a todos. Satisfação em estar participando dessa grande reunião e, ao mesmo tempo, desejar boas-vindas aos novos confrades, Igor e Bismarck, duas grandes aquisições para a nossa academia, só vem acrescentar. Isso é de suma importância e demonstra o nível que nossa academia está hoje conseguindo ter. Então, meus grandes amigos, sejam bem-vindos, contem com todos nós no que precisar, principalmente de mim, estou aqui à disposição de todos e nos encontramos em Paulo Afonso. E só uma curiosidade, aí. A música Triste Partida de Patativa do Assaré, Luiz Gonzaga, durante 10 anos, tentou uma parceria na música e Patativa nunca aceitou, mesmo pobre, morando numa casa de barro, poderia até ter ficado remediado, mas não aceitou. Isso demonstra o quanto ele era um homem honrado. Luiz Gonzaga teve que gravar a música só com o nome de Patativa do Assaré, porque durante 10 anos ele não conseguiu convencer Patativa a deixá-lo gravar em parceria com Luiz Gonzaga. Abraços a todos. Obrigado. Ele é o registro, Gilmar. Muito bom. Mas alguém...
Infelizmente, Gilmar, eu já tinha até comunicado a Luma essa decisão. Eu não vou poder ir dessa vez eu não vou poder ir a Paulo Afonso. Tenho um compromisso com o Tribunal de Justiça e que vai estar tomando meu tempo praticamente todo, e no mês de março eu tenho uma obra para entregar e eu tenho que terminar até o dia 30 de março e eu quero concluir. Mas, se Deus quiser, na próxima vez ou outra oportunidade, estarei por aí. Maravilha. Os nossos... Vai perder a cachoeira aberta, viu, Bismarck? Ô, Isso Gilmar, acontece de 10 em 10 anos. Ela abre de acordo com o volume das chuvas. Estava aberta a semana passada. No último Cariri Cangaço em Paulo Afonso, fechou 2 dias antes, você acredita? Oi. Vamos torcer que as famosas chuvas de março, como já dizia nosso Tom Jobim, Vinícius de Moraes, volta a acontecer e as comportas sejam abertas, porque ela é de acordo com o volume de água acumulado nas barragens, né, das hidrelétricas de Paulo Afonso. Mas vamos torcer para que haja, porque será uma atração a mais A mais. Né? Maravilha, Okay. maravilha. Alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, sendo assim, Igor, para as suas palavras aí finais, para a gente caminhar para o encerramento. Só reiterando que eu continuo muito emocionado, muito feliz, ouvir todos vocês hoje com o coração aquecido, e agradeço mais uma vez, agradeço a Leonardo pela propositura, agradeço a todos que endossaram, né, essa propositura, e contem comigo, estou à disposição da academia, fazendo o coro aí com o nosso Júnior, a partir de Garanhuns, a partir aqui de Pernambuco, para a gente engrandecer cada vez mais o nosso sertão. Muito obrigado. Valeu. Bismarck, suas palavras Sim, finais. eu já anotei aqui, presidente, e se Deus quiser, eu estarei presente em Floresta, porque foi um dos grandes momentos dessa minha caminhada no movimento de estudo do cangaço, foi o Cariri Cangaço de Floresta, se eu não me engano, em 17. Uhum. E foi onde eu fiz muitos amigos e conheci um pouco, né, da história dessa cidade que está bem no coração do cangaço lampiônico, né, bem ali. Então, eu pretendo voltar. E, finalmente, desejar a todos uma boa noite, que Deus abençoe, e agradecer a recepção de todos e a confiança. Espero correspondê-los. Muito obrigado. Muito bom. Pessoal, nós já temos 7 artigos prontos aqui comigo. Tem artigo, deixa eu ver se eu me lembro. Tem artigo de Hildo Rosa, artigo meu, artigo de Frederico Pernambucano de Melo, artigo de Antônio Porfírio, artigo do professor Benedito, e Júnior Almeida. Júnior Almeida. Acho que tem um nosso também, né, presidente? Acho que tem um nosso também. Pronto. Júnior Almeida e Idenberg. 7 artigos já prontos. Já temos um volume bastante razoável. Participarei com satisfação, se Deus quiser. Não dá para botar mais 15 dias para frente, não, Leonardo? Não, são 2 meses. Aí não dá, senão não vai conseguir a gente imprimir para lançar em Floresta em julho. Mas temos 2 meses para fazer. 2. Todo mês de março e todo mês de abril. Ok, pessoal? Uhum. Então, eu dou o meu boa noite a todos vocês, e a partir deste momento eu vou encerrar a gravação. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Muito bom estar com vocês. Até mais. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Abraço a todos. Até Paulo Afonso, Luma.